Olá, eu sou Lúcia Neves, mais um programa aqui no Sofá com Lúcia Neves. Quero te pedir que você vá lá, dê o seu like, comente, compartilhe, faça acontecer. Quero te convidar para escrever a sua história também, sentar aqui no Sofá com Lúcia Neves, porque você é bem-vindo. O programa no Sofá com Lúcia Neves não é meu, é nosso. Então, você já está totalmente convidado ou convidada. Vá lá no Instagram, fale comigo pelo direct e marque a sua entrevista, porque nessa tarde nós estamos aqui com uma pessoa especial. Quero apresentar para vocês Pastor Marcos, que vai falar sobre a Casa da Escuta, para você, mulher, que precisa aí ser escutada. Nós estamos aqui para servir vocês. Prazer, Pastor Marcos, é com você. Boa tarde. Para mim é uma satisfação imensa, é um grande privilégio estar com vocês nessa tarde, estar com a Lúcia Neves, também com a pastora Raimundinha e também outras pessoas que vocês não estão vendo, mas que estão nos acompanhando. Amém. Gente muito boa. E falar da Casa da Escuta é falar da nossa experiência humana, né? É falar de um trabalho que assim, faz parte do nosso respirar. A Casa da Escuta é um projeto de escuta social, de escuta terapêutica, escuta psicanalítica, que tem como objetivo atender pessoas, né, como o próprio trabalho já diz, de maneira social, tá certo? E de alguma maneira apresentar um lenitivo, né, para as pessoas que têm algum tipo de sofrimento psíquico e que têm dificuldade, né, de acesso a outros profissionais, e a gente tem essa disposição. A Casa da Escuta é um projeto que, no primeiro momento, ela já acontecia de maneira itinerante, mas que no período da pandemia, né, em parceria com a nossa amada pastora Raimundinha, a gente foi desenvolvendo a parte teórica e também, né, acelerando o processo prático, e surgiu nessa ideia de fazer, no primeiro momento, né, pastor, da nossa própria casa, uma casa terapêutica. Um trabalho que inicialmente a gente fazia nas igrejas, nas comunidades cristãs, depois a gente estendeu para as comunidades carentes, tá certo? E hoje a gente está aqui apresentando com esse objetivo, né, de também atender as mulheres, né, dentro desse processo de sofrimento psíquico, tá bom? Estamos aqui à disposição. A gente quer agradecer não somente ao pastor Marcos, mas também à pastora Raimunda, e também se disponibilizar a estar aqui, vai estar atendendo uma vez por semana aqui na nossa comunidade Ponto de Luz. A gente entende que nós mulheres precisamos nos unir. Faz-se necessário as mulheres dar as mãos, porque nós acreditamos no novo tempo para as nossas vidas. E isso é só o início de uma grande conquista. O nosso programa no Sofá com Lúcia Neves está aqui à sua disposição, à disposição não somente das mulheres, dos filhos também, acompanhados de suas mães, para estar aqui conosco, tendo o seu atendimento. E a pergunta é, pastor, como iniciou a Casa da Escuta, o porquê você decidiu por esse trabalho? Bom, assim, a gente já fazia esse trabalho, né, como experiência religiosa, né? Dentro das igrejas a gente já acompanhava. Na igreja esse trabalho é chamado de escuta pastoral, né? E dentro da escuta pastoral a gente atendia as famílias cristãs e através dessas famílias a gente acabava indo para outras famílias que não fazem parte da mesma experiência religiosa Sim, e não têm a mesma confissão. E depois eu percebi que eu deveria sair, né, da questão apenas religiosa e atender também a outras demandas. E quando eu comecei a fazer isso, eu percebi, né, que há uma imensidão de pessoas, né, que precisam ser ouvidas. E aí a gente foi também se especializando no próprio curso inicial que a gente fez, né, que é a formação da graduação em teologia. A gente tem o trabalho de psicologia pastoral que já nos credencia, né, para esses atendimentos, mas eu percebi que precisava de algo mais. Então a gente começou a fazer mais pesquisas, então a gente fez
né, uma formação no IBPC, né, que é o Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica. Depois a gente fez uma pós-graduação para poder ampliar mais o leque. E não parou aí, né? Claro que a gente continua ainda estudando e também em parceria com os profissionais, como essa parceria com a pastora Raimundinha, né, que é neuropsicopedagoga, e outros profissionais, como psicólogos e terapeutas dos mais variados, né, matizes. E a questão importante, a Casa da Escuta, é exatamente a gente atender aquelas pessoas que não são assambarcadas nesse leque, que é o que a gente estava comentando antes, né? Que é essa tentativa de normatização do sofrimento humano pela medicalização coloca muitas pessoas do lado de fora dos consultórios, porque nem todo mundo vai ter acesso aos excelentes profissionais na área da neurologia, da psiquiatria, da psicologia, e a Casa da Escuta tem essa proposta de chegar aonde os profissionais que são bons, que a gente não está negando isso, mas eles não vão poder ter acesso, tipo, né, os nossos municípios, eu não quero citar aqui para não dar problema, eles têm os seus CAPs, tem o CAPs EAD e tudo, mas cada município, como o que eu resido, tem ali 3 CAPs, para uma imensidão de pessoas com problemas, né, de ansiedade, de depressão, e essas pessoas não têm acesso, e mesmo que chegasse até lá, elas não poderiam atender, porque a demanda é muito grande. Então, como uma necessidade de humanização da terapia, a gente resolveu, primeiro, no primeiro momento, fazer da nossa própria casa, daí vem a Casa da Escuta, né, uma casa terapêutica, e eu já vinha falando isso há muitos anos atrás, de que as igrejas, que é uma coisa que eu venho lançando, que as igrejas precisariam evoluir para também se tornar comunidades terapêuticas. Não só a questão, né, da assistência espiritual e tudo, mas também uma assistência psíquica, muito necessária. Surgiu dessa necessidade, porque, no caso, os atendimentos de escuta pastoral, cada vez mais estava assim ficando, como eu vou usar uma palavra grosseira, encurralados, porque a gente tinha demandas que não eram demandas de natureza cristã, que não eram demandas de natureza moral ou qualquer coisa que a religião cristã pudesse tratar. Então a gente começou a perceber, né, que as demandas pastorais, entendeu, estavam se tornando demandas psíquicas. E que quando a gente resolveu migrar, né, da orientação sobre espiritualidade cristã para também orientação sobre saúde mental, a gente percebeu que deveria, né, sair das portas da igreja, a igreja templo, e ser uma igreja fora da igreja, uma igreja itinerante, tá certo? Aí surge a Casa da Escuta, como também tem essa pegada assim cristã no processo de socialização, né, da teologia, porque no caso, né, como a minha formação inicial é teologia, isso, humanizada, e também uma psicanálise humanizada, isso, a gente acaba que no processo, né, da teologia, ou como uma nova ciência que eu venho brincando, né, uma psicoteologia, né, que eu venho brincando, a gente precisa evoluir e colocar, né, dentro dos nossos conteúdos teológicos, né, essa disciplina, que seria a psicoteologia, que é preparar, né, uma pastoral que seja uma pastoral terapêutica, entendeu? Porque daqui para frente a gente vai precisar. Como, né, no caso, né, da educação, a neuropsicopedagogia é uma ferramenta importantíssima, né, para ajudar as crianças com dificuldade no processo cognitivo e todos os desafios, também os desafios nas comunidades cristãs e para além das comunidades cristãs, esse que é o desafio da escuta, né, social, escuta terapêutica, escuta psicanalítica, como assim, não é concorrencial, irmã Lúcia. Na verdade, é como um acréscimo. A gente deseja, porque é proposta da Casa da Escuta, que os municípios facilitassem o processo de estabelecimento da Casa da Escuta. Imagine assim, isso é uma situação hipotética. Dentro do CRAS, né, ter uma Casa da Escuta com profissionais, inclusive não só, né, da psicanálise, mas da neuropsicopedagogia, da psicologia, entendeu? Funcionando dentro de um CRAS para atender de maneira voluntária, uma vez por semana, as demandas lá. Como seria Interessante. importante, já que geralmente cada bairro vai ter ali um CRAS e tudo associado com os bairros adjacentes. Então, é mais ou menos por aí. Exatamente porque
essa visão da Casa da Escuta, ela se estende à sociedade, né, pastor? E a gente vem buscando isso. E a Casa da Escuta, ela abre assim, um leque para diversos profissionais, desde o psicólogo, do psicopedagogo, do neuropsicopedagogo, do assistente social. Nós pensamos em abraçar vários profissionais juntos com isso, porque quando nós fazemos um determinado atendimento, este atendimento requer outro atendimento, né? Isso. E que precisa de um outro profissional. Então nós começamos a abrir um espaço para que outros profissionais possam se agregar a essa visão que a Casa da Escuta tem, né? Nós começamos desde o início, como o pastor falou, atendendo as pessoas da igreja, mas que esse povo da igreja tem famílias, tem filhos, tem irmãos que vão se achegando até nós, e nós começamos a realizar um atendimento, e esse atendimento sempre, em todas as coisas, a gente sabe que entra a educação, sim, a relação educacional, como é que está sendo essa vivência dessa pessoa que chega até a Casa da Escuta, qual problema tem ocasionado aquela situação de depressão, de angústia, de situações adversas que nós escutamos. Então nós pensamos assim, a Casa da Escuta ela não pode ficar somente dentro do pensamento religioso, que é uma das dificuldades certamente que nós teríamos, mas quando nós abrimos espaço para demais profissionais chegar até nós, né? E assim, a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia, ela não estuda ou ela não está focada somente para trabalhar as dificuldades de aprendizagens do aluno dentro da escola, mas ela também tem um ambiente tanto institucional como clínico. E isso faz com que nós possamos estar atendendo as pessoas dentro do ambiente institucional, dentro de uma escola, voltado para o processo de ensino, mas também nós somos profissionais que nós atendemos fora do ambiente da escola, e é o atendimento clínico, que é voltado dentro das dificuldades das pessoas que chegam até a gente. E ali nós temos o quê, né? Dentro do ambiente do nosso atendimento, ver as dificuldades que a pessoa tem. Por que está depressivo? O que causou? A neuropsicopedagogia, ela vem trabalhando dentro dos conceitos da neurociência, que traz essas respostas. O porquê que eu tenho dificuldade? Por que está acontecendo determinada situação dentro do processo de ensino? Então, assim, a Casa da Escuta, ela vem abraçando família. Eu creio que a Casa da Escuta, ela pega para si, acolhe a família e acompanha as diversas situações dentro desse processo, né? Que a gente já vem falando. Eu creio que é um excelente projeto, é necessário que a gente possa continuar avançando, porque certamente nós vamos ter com certeza, né, maravilhosos. E o que a gente pode perceber é que a Casa da Escuta, ela não está atrelada debaixo de 4 paredes, né? Ela vai além disso, porque as pessoas, eu estava assistindo um programa, a maioria das pessoas hoje, elas têm estado depressivo, ansiedade, transtorno bipolar. E a Casa da Escuta, apesar de eu conhecer a pastora um pouco mais, eu já ouvi ela falar sobre isso, e ouvindo o pastor, ela não pode ficar só aqui nesse espaço, ela tem que avançar. E para que isso aconteça, é necessário a sua ajuda, né? É você nos procurar, é você ver que realmente o que você necessita, qual o tipo de aconselhamento. A maioria das igrejas hoje, dos templos evangélicos, antes eles tinham esse trabalho de aconselhamento, e isso hoje eu não sei o porquê e nem o para quê, mas não existe mais. Então a Casa da Escuta, ela veio para somar com você, para somar com vocês. E eu acredito que isso é uma longa história que vai ser escrita na comunidade Ponto de Luz, juntamente com a Casa da Escuta, com o pastor Marcos de Castro. Eu quero chamar Marco de Castro, porque o nome Castro é forte, viu? Sim. E Deus está trabalhando a favor da gente. Porque quando Deus chama, Deus dá o propósito. E o propósito é para ser executado. Como você vai executar a Casa da Escuta, pastora? Pastor Marcos?
com você. Sabe por quê? Se não tivesse vocês do outro lado, nós não estaríamos aqui hoje. Então, as pessoas hoje, elas necessitam de pessoas que escutem. Semana passada, eu escutei uma pessoa até as 3 horas da manhã. E no dia anterior, chegou uma na minha casa desesperada pedindo ajuda. Então, o que é isso? A Bíblia diz que se não houver quem pregue, até as pedras vão clamar. E as pessoas estão clamando. Elas estão pedindo ajuda. Eu quero dizer a você que às vezes vem pensamento suicida. Você que quer tirar a sua própria vida. Eu quero dizer nessa tarde para vocês, não façam isso. Nos procure. Nós não vamos resolver o problema de imediato. Mas a gente senta, a gente conversa, a gente lhe escuta e a gente vê no que a gente pode ajudar. A maioria dos relacionamentos hoje estão desgastados. É na situação financeira, dentro dos seus lares, mulheres sendo subjugadas pelos seus maridos, porque muitos não têm o conhecimento da palavra do Senhor e acabam que passando por cima da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E a pergunta é, pastor, a sociedade inteira precisa de humanização. A Casa da Escuta, o que tem para falar sobre esse assunto? Sobre a humanidade inteira que precisa de ser ouvida. A gente costuma dizer no meio psi, né, que o mundo precisa de terapia, né? As pessoas não querem, né? Muita gente corre, tem medo e tudo. E está muito ligado, né? A pessoa pode olhar e dizer, mas o que tem a ver humanização com terapia? Tem muita coisa. Porque cada vez mais, né, o mundo tá produzindo esse individualismo, né? A gente está vivendo, né, quem acompanha as redes sociais, o Instagram, por exemplo, está se falando muito sobre personalidade narcisista, né? Sobre o narcisismo, que essa constituição do sujeito psíquico marcada pelo individualismo, pelo egocentrismo e outras demandas que não vai dar tempo a gente falar. Então, cada vez mais se precisa de trabalho humanizado, né, em todas as instâncias, em todas as áreas. E a humanização ela vem por esse processo de entendimento da alteridade, do espaço do outro, não é isso? Do respeito do outro, algo que é muito raro no mundo que a gente está vivendo, né? O mundo globalizado e essa nova organização, né, sociopolítica, econômica, né, e às vezes até religiosa, no caso do Brasil, né, a política, né, economia, nos últimos anos teve uma pegada religiosa e tudo isso produz um novo sujeito psíquico, né, dependendo do grupo. O Brasil passou muito tempo nessa polarização, a gente não vai entrar nessa questão. Mas estou dizendo que isso vai criando uma maneira da gente enxergar a vida, enxergar o mundo, como também vai criando uma nova maneira de sofrer. Não é isso? Então, essas mudanças, elas geram sofrimentos psíquicos nas pessoas. Então, cada vez mais, né, os profissionais, não só, né, da saúde mental, desde do DSM-3 de 1980, né, que é o Manual da Psiquiatria, em 1980, quando foi escrito o DSM-3 reformulado, ele já começou a tratar sobre as fobias sociais, né? E de lá para cá, a gente já está no 5, por exemplo, em 1950, quando foi escrito o primeiro, ele tinha algo de 130 páginas, hoje o último DSM já tem para mais de 1000 páginas. Então, isso quer dizer que, né, as fobias sociais e os problemas relacionados, né, à saúde mental, isso se avolumou. Não é que se inventou tanto diagnóstico. Não, a gente sabe tudo bem que tem a indústria farmacêutica, né, ela foca muito em cima da medicalização, né, para a normatização das doenças psíquicas, e a gente sabe que há, sim, um jogo de interesse em cima disso. Mas, tirando essa questão, porque a gente sabe muito bem que alguns casos, que eu estou falando de humanização até para o atendimento da Casa da Escuta e em todas as instâncias, inclusive da neuropsicopedagogia. A gente sabe que existem casos que precisam de medicalização. No meu caso, a minha escuta é uma escuta social psicanalítica, então eu não posso atender uma pessoa que está numa crise, né, que está, por exemplo, com TAG, com um transtorno de ansiedade generalizada. Então, se ela estiver na crise, ela vai precisar do profissional
isso, do psiquiatra para tomar isso, um ansiolítico para que ela possa isso, se estabilizar, aí sim eu vou poder ouvir. Então eu tenho que ter, estou falando da humanização nesse sentido, eu tenho que ter a serenidade e a sinceridade possível Sim. para chegar para essa pessoa, assim, não, minha querida ou meu querido, você precisa de um psiquiatra. Quando você tiver isso bem, né, que a gente Isso possa, é ético, você né, possa, pastor? exatamente, a humanização. E a outra coisa, porque a Casa Escuta tem essa pegada, inclusive, né, no meu trabalho de TCC junto com a pastora, e a outra proposta, né, para a nossa formação, a graduação na psicologia, eu vou continuar trabalhando nessa ideia, tá certo, do set analítico, né, do, do lugar de atendimento para além, né, para uma terapia, certo? Para um atendimento que seja para além do consultório, para cada vez mais a gente socializar e humanizar os atendimentos terapêuticos, entendeu? Porque não dá mais. Inclusive a proposta inicial de Freud, né? Porque antes mesmo, né, de eclodir a Segunda Guerra Mundial, a proposta de Freud para a ideia, né, do atendimento psicanalítico era uma ideia social. É tanto que ele chama os profissionais de Viena, de todas as áreas, para treiná-los, para que eles pudessem ouvir as pessoas e ajudar. Só que isso não foi possível, depois veio a guerra, veio o nazismo, perseguição e tudo. Mas era essa a ideia, entendeu? E que se isso não tivesse ouvido, por exemplo, a Segunda Grande Guerra Mundial, talvez não a psicologia, a psicanálise tivesse influenciado as outras ciências para que a gente sempre tivesse, sabe, todas as ciências da psi, do campo da psi, humanizado para que não fosse só profissão, Sim. entendeu? Eu sei, tudo bem, pastor, o senhor é muito idealista e tudo, o mundo real é diferente. Gente, mas a gente precisa de um pouco de idealismo, a gente precisa de um pouco de humanizar, de humanização. Com Não certeza. é só dinheiro na vida, entendeu? É mais ou menos por essa área aí que eu acredito. A saúde pública, ela tem deixado a desejar. E eu lembro que eu acompanhei o meu filho por 10 anos no psiquiatra e a gente chegava lá, eram superlotados os consultórios e certo dia um próprio profissional da alta mesmo foi quem colocou a gente para fora do seu próprio consultório e eu entrei dentro do ônibus inconformada e isso me veio uma palavra que você falando aí, a saúde. A saúde, ela deixa a desejar. E o que mais me chama a atenção hoje para a psiquiatria é que os próprios profissionais, a maioria, também estão doentes. Por que os consultórios superlotados? E Assim, por que sim. não você vir estar conosco aqui na Casa da Escuta, sentar no sofá com a Lúcia Neves e aqui conhecer a pastora Raimundo, uma mulher excelente, o pastor Marcos de Castro, que hoje já está aqui também, sua esposa também, aqui a pastora Silvana. Acertei? Sim. Né? A gente está aqui para servir vocês. A gente não é super crente, a gente não é eu não sou super Lúcia Neves. Eu sou um ser humano igual a todo mundo, né? Mas um recadinho para você. Eu tomava 6 medicações para depressões anos atrás. Nossa, Hoje eu não tomo mais um. Eu decidi viver a vontade de Deus. Peguei 420 comprimidos, joguei fora, queimei e decidi vencer de joelho. E isso para mim é privilégio. Como é que eu venço de joelho? É com Deus, falando com Deus. Ah, Lúcia, mas isso é coisa de crente. Não é coisa de crente, é poder de Deus. Eu quero dizer para você que quando Deus quer agir na vida de um homem e de uma mulher de Deus, Ele age. Mas é necessário a minha disposição e a sua disposição. Porque mulher de pé, os filhos ficam... Mulher de joelho, os filhos ficam de pé. Mulher de joelho, o marido continua de pé e assim vice-versa. Mas eu quero dizer para você algo muito importante aqui que está no meu coração. O que falta na sua vida, mulher, é você ser uma mulher corajosa e determinada que você sempre foi. Se você, a partir de hoje, iniciar de onde você caiu, Deus está esperando a sua atitude. Por causa da sua atitude, Deus muda uma situação caótica em mananciar de águas vivas. Eu sou testemunho disso. Eu sou um milagre de Deus na terra.
E hoje eu vejo a necessidade de nós mulheres, pastora Raimunda, dar as mãos umas às outras Sim. e dizer assim, porque gente inteligente precisa vir com a gente. E nós estamos aqui para servir vocês. O nosso programa no Sofá com Lucinério vai estar com a última pergunta para o pastor. Uma palavra que não quer calar. E a palavra de Deus, onde entra aí na casa da Na escuta? casa da escuta. Sim, sim. Então, a gente, nos bastidores, a gente estava conversando, né, sobre essa questão, né, porque é fundamental a questão ética, né, a gente tem que fazer isso, porque nós estamos no Estado laico, né, e há sempre essa discussão, né, da questão da experiência religiosa, da experiência do profissional. Entendeu? Então, dependendo da situação, sim, a gente pode introjetar, sim, né, a experiência religiosa, porque também a igreja instituição, ela tem também uma pegada terapêutica. Muitas pessoas, aí eu estou falando da minha experiência, né, como pastor. Então, eu tratei muitas pessoas com problemas de drogadição, eu sei que muitos profissionais vão dizer, ah, pastor, isso não existe. Mas com jovens de comunidade carente com problemas de drogadição, eu os curei com a experiência religiosa. É isso? Eu estou falando usando esses termos porque os profissionais vão entender assim. Então, trazendo eles para o lugar do encontro, a igreja como lugar do encontro, ela tem também esse papel fundamental como comunidade terapêutica e a experiência religiosa, ela serve sim. Então, em muitos casos, a gente sim, aí eu faço essa divisão quando eu estou no atendimento da casa da escuta e às vezes a pessoa pergunta, ah, o senhor é pastor, me fala como pastor. Aí eu disse, tá bom, então ficou o profissional de lado, agora eu vou falar como pastor. Aí eu vou dar orientação de natureza espiritual, porque também faço isso, né? Eu não só dou mentoria nessa área, mas também se a pessoa quiser, né, uma mentoria do ponto de vista de experiência espiritual, sobre espiritualidade, eu não tenho nenhuma dificuldade de migrar da terapia para a Sim, com espiritualidade, porque certeza. também acredito que a espiritualidade ela oferece cura. Sim, o elemento, né, metafísico, que é os termos que a gente usa, né, na filosofia, é muito importante. Inclusive, eu até uma deixa que eu vislumbro, que o mundo contemporâneo, nessa ideia de supressão da figura paterna, que encontra em Deus o seu melhor exemplar, está pagando um preço caríssimo de rejeitar a Deus pela desconstrução do pai, nos modelos, os novos modelos, as novas configurações familiares, e aqui eu não dispenso uma crítica a nenhum tipo de orientação, mas eu digo que essa mudança e a desconstrução dos bastiões que outrora, né, regia a sociedade, mas sobre o pretexto de uma liberdade. Então, quando a gente quebra tudo isso, quando a gente quebra, né, as barreiras que separavam, não só as barreiras, né, que separam geograficamente as nações, mas quando a gente, né, destrói as barreiras morais, éticas, as barreiras metafísicas, a barreira da ideia de Deus e a gente quer extinguir tudo isso, então o novo sujeito contemporâneo ele está caminhando no mundo absolutamente escorregadio, que é a tão sonhada liberdade, que ela não existe, porque a tão sonhada liberdade, A falsa ela liberdade. esbarra, entendeu, no sujeito, no outro sujeito. E esse é que é o problema. Os graves problemas do mundo contemporâneo é sempre problema de relação, são problemas de alteridade. Todos eles passam por isso, dentro das famílias, dentro das conjugalidades, as relações, né, extrafamiliares também são problemas, né, de alteridade, e a maior parte das depressões e da ansiedade tem sempre a ver com o outro. A gente está vivendo num mundo contemporâneo que a gente precisa da validação do olhar do outro. Então, a experiência religiosa também é uma experiência terapêutica e eu recomendo às famílias que eu acompanho, que eu chego no primeiro momento como profissional para uma ajuda, um aconselhamento na questão da drogadição, eu recomendo sim uma experiência religiosa. E muitas dessas famílias levam seus filhos para uma experiência religiosa, para um encontro com Deus, e elas têm muito mais resultado, às vezes, na maior parte das vezes, a experiência religiosa, a experiência com Deus, dá muito mais resultado nas comunidades carentes do que muitas vezes até a ida, não estou aqui desclassificando ninguém, mas que muitas vezes, por exemplo, eu sou pastor de comunidade carente, eu sei do papel social da minha igreja na comunidade carente, entendeu? E eu sei que a experiência religiosa
para aqueles meninos da comunidade carente, entendeu? Ela é acessível, é o que eles têm e que tem um efeito, entendeu, assim, maravilhoso na vida deles, que a gente trabalha com comunidade carente. Inclusive, né, por exemplo, a minha pegada sempre foi, eu gosto da psicanálise, que a psicanálise é uma, como eles dizem, né, só uma teoria, né? Entendeu? Mas ela vai se amoldando e ela tem essa coisa de se reformulando a cada geração, mas aí eu resolvi, por causa desse problema da saúde mental, entendeu? Entrar no ramo da psicologia para levar a minha filha, isso que é o que a gente está fazendo esse ano. Então, nós estamos iniciando a graduação também na psicologia para eu dar as orientações à minha filha, entendeu? Para que ela seja esse profissional, isso, humanizado e que, quando necessário, também possa trabalhar dinâmica da espiritualidade. Viu? Muito Tá bem. certo? Então, fica a dica. Você que precisa de um aconselhamento, de um atendimento, você vai lá no Instagram, Reverendo Marcos de Castro e Pastora Raimunda Silva. Vocês gravem aí. E eu estou aqui no Sofá com Lúcia Neves, com essas pessoas queridas que eu passei a amar. A pastora é uma professora também, que me puxa a orelha, viu? E que me dá conselhos, porque quem dá conselhos é porque quer o bem. E às vezes a gente não quer um conselho de uma pessoa que já tem mais experiência. Às vezes, eu me pego. Sou como uma criança ainda, eu estou aprendendo, estou em fase de aprendizado. Todos os dias nós aprendemos algo novo. Então, fica a dica, você pode ir lá dar o seu like, fazer o seu comentário, nos ajude a escrever a minha história e você está convidada também para escrever a sua história. Nós queremos agradecer, desde já, ao nosso querido pastor Marco de Castro. Sim. A gente fica muito grato pela sua participação no nosso programa. Eu acredito que é o início de uma longa história aí pela frente. Sim. Você já está convidado para atender no nosso espaço. Já estou convidando assim de cara mesmo, porque grandes coisas estão por vir. E quem viver, verá. Pastora Raimunda, muito obrigada por você. Também. Né? Hoje ela trouxe um bodó para mim. Vocês vão saber aí o que é isso daqui a pouco. E nós queremos agradecer de coração, porque gente inteligente vem com a gente. E o nosso programa só está começando. Vem novidades por aí. Um abraço a todos vocês e muito obrigado por nos assistir.